Os erros doutrinais apontados na parte 1 não esgotam a lista das contradições bíblicas que os condutores cegos ensinam nas suas congregações, mas convenhamos, os crentes que os ouvem e não os questionam têm igualmente grande responsabilidade, pois ao não estudarem a palavra ficam sem argumentos ou capacidade de detectar os erros doutrinais que por eles possam ser ensinados. Mais tarde, quando tiverem de comparecer perante o tribunal divino, não se poderão defender dizendo que foram os pregadores que os induziram ao erro, pois a responsabilidade é individual. Não são os pregadores que nos salvam, mas sim Yeshua HaMashiach. Ora, se andarmos na verdade do Altíssimo, devemos adquirir as defesas necessárias para detectar e evitar os erros, fugindo dos enganadores. Por isso, Paulo descreve-nos a forma como nós podemos e devemos defender-nos dos falsos mestres. Efésios 6, 13 a 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos ombros com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Portanto, se seguirmos estes conselhos, não temos de nos preocupar quanto aos erros doutrinais que nos possam querer induzir, pois então estaremos preparados para os reconhecer e evitar. A doutrina e obras dos Nicolaítas. Os Nicolaítas eram os que lançavam os enganos na congregação dos santos. O Eterno declara em Apocalipse 2, 6, 15 que odeia as obras e os ensinamentos desses homens. Embora não haja grande certeza histórica acerca da origem e obras de tais homens, muitos entendem que os nicolaítas procuravam infiltrar o seio das comunidades de crentes para aí se apoderarem e dominarem o rebanho, usando ensinamentos fraudulentos, os tais lobos devoradores de que nos fala Yeshua em Mateus 7,15, para os quais também Paulo alertou em Atos 20, 28 a 30. Sim, é de admitir que tais homens recorriam a ensinamentos errados, retirados de outros falsos mestres. Mas, embora hoje já não sejam assim designados, o mesmo espírito domina muitos dos falsos ensinadores dos nossos dias. Muitas congregações ditas cristãs dos nossos dias recorrem aos mesmos métodos, os de Balaão. Os seus seminários preparam seus pregadores para que estes deem continuidade ao erro doutrinal. Nessas congregações, o objetivo é crescer em número, pelo acréscimo de dinheiro que daí advém, não dando grande cuidado à pureza da doutrina. São vendilhões de uma mercadoria inquinada. Muitas das atuais heresias tiveram origem nos ensinamentos dos chamados pais da igreja do primeiro e do segundo século. Por outro lado, o sentido etimológico da palavra permite-nos compreender que no grego, Nikolaos significa aquele que conquista pessoas. Ora, como sabemos, a pureza doutrinal está intimamente ligada a um pequeno grupo de pessoas, um remanescente humilde e fiel, e não ao volume das grandes congregações e movimentos religiosos que se baseiam no domínio das pessoas e no rendimento que isso lhes traz. São homens carnais, muitos deles devassos até. Por isso mesmo Yeshua disse que batalharia contra eles com a espada da sua boca. Apocalipse 2,16. Quem conhece estuda a palavra do Altíssimo, facilmente reconhece os erros doutrinais que estão presentes em muitas das grandes congregações de hoje. Por isso Yeshua disse, não temais ao pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino, Lucas 12:32. Ora, o Messias de Israel chama o seu rebanho de pequeno. Sim, hoje vivemos nos dias da devassidão espiritual e carnal que invadiu muitos movimentos religiosos. Por isso Paulo instruiu Timóteo da seguinte forma, 2 Timóteo 3:1-9. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruel, sem amor para os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta.
Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, lavadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. O retrato da sociedade dos nossos dias foi feito por Paulo há cerca de 2000 anos. Muito temos a aprender com estas mensagens. Também Pedro, debaixo do mesmo espírito, nos deixou escrito. 2 Pedro 2, 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Sim, este é o retrato das congregações ditas cristãs dos nossos dias, que agem de forma encoberta e recusam a verdade de Yahweh. Reparemos nas palavras usadas por Pedro, avareza e negócio. 1 Timóteo 6,5. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te de tais. Muitos chegam a negar a obra do testemunho de Yeshua, como nos diz Judas 4. São homens ímpios que convertem em dissolução carnal a graça de Deus. Quantos escândalos! A nossa defesa assenta sim no Espírito do Altíssimo, que nos conduz no caminho da sua verdade e na entrega genuína de Yeshua, o nosso Salvador. A falsa doutrina da Trindade. Esta falsa doutrina foi adotada desde cedo pela grande meretriz romana e daí passou a algumas de suas filhas evangélicas, continuando ainda hoje a inquinar a crença de muitos. Este é um dos piores dos ensinamentos errados da Babilônia espiritual, a de um Deus triuno. Ora, se a palavra nos ensina que adoramos a um só Deus, como pois é possível que muitos ainda creiam nesta mentira satânica? Há um só Deus e Pai de todos, e Yeshua, o Filho a quem ele enviou. Ele é o primeiro e o último, o Aleph e o Tav. Fora dele não há Deus, como nos diz o livro de Apocalipse. Remetemo-nos para as palavras de Judas 25. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Doutrina da substituição. Este é outro erro doutrinal que é ensinado pela congregação católica romana e por algumas de suas filhas evangélicas, a de que Yahweh abandonou seu povo Israel e o substituiu pela igreja. Também este tema, a palavra vem contradizer estes falsos ensinadores quando diz de forma peremptória que Yahweh, por amor do seu nome e da aliança que fez com os pais da nação de Israel, a quem elegeu, nunca quebrou esta aliança e não alterou o que saiu de seus lábios. Salmo 89, 30 a 34. Como, pois, vê alguns homens nécios dizer o contrário daquilo que está escrito? Juízes 2:1, Salmo 89, 34. Muitos desses erros têm origem já antiga, como já apontamos, nos escritos dos chamados pais da igreja, que não foram senão homens ímpios, que introduziram heresias que permanecem vivas até hoje. Disso se encarregou Satanás. Foi com Israel que Yahweh estabeleceu alianças, como nos diz Paulo, Romanos 9, 2 a 5, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, e qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 11, versículos 1 a 5. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Não,
Elohim nunca rejeitou o povo que elegeu, nem substituiu as alianças e as promessas feitas a Abraão. Nunca a chamada igreja veio substituir as alianças feitas entre Yahweh e Israel, substituindo Israel por uma congregação idólatra, perseguidora da verdade e com as mãos manchadas do sangue dos santos, aos quais perseguiu e matou ao longo dos séculos. As teorias e ensinamentos de homens ímpios não resistem à prova da verdade bíblica. O mal está em que muitos que se dizem cristãos não estudam a palavra, pois se o fizessem não se deixariam enganar. Mas como sabemos, multidões andam sendo enganadas. O anúncio da salvação dos justos já era muito anunciada. Leiamos Isaías 45:17. Porém Israel é salvo por Yahweh com uma eterna salvação. Por isso não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. E essa Israel somos nós, se nos mantivermos enxertados na boa oliveira, cuja raiz é Yeshua HaMashiach, como nos ensina Paulo em Romanos capítulo 11. Para arrematar, lembremos que na Jerusalém Celestial só existirão 12 portas, e no cimo de cada uma delas estará o nome de cada uma das 12 tribos de Israel. Apocalipse 21:12. Não verá lá nenhuma porta com o nome de qualquer outra designação religiosa que conheçamos, e nenhuma das portas estará escrito Igreja Católica Romana, ou Adventista, ou Pentecostal, ou qualquer outra designação dita cristã que os homens usam hoje. Fora disto, é o engano dos homens nécios que estão a conduzir muitos outros ao erro que os hão de destruir. Yahweh nunca se esqueceu do seu povo ou abandonou a aliança que fez com os patriarcas. Apesar dos erros e desobediências de Israel, ele nunca invalidou o que prometeu a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Por isso, só há um processo de estarmos dentro desta aliança, é estarmos enxertados na boa oliveira, como já se disse antes, e ancorados em Yeshua HaMashiach. Eis o que o Altíssimo nos diz através do seu profeta. Jeremias 3:17-18, Jeremias 24:6-7. Sim, a aliança que Elohim fez com Israel tem caráter eterno. Salmo 105, 6-10. Poderíamos continuar a citar outros erros doutrinais e até heresias oriundos da grande meretriz romana e de muitas das suas filhas evangélicas com que ela continua a enganar o povo incauto, tais como a confissão auricular e o perdão dos pecados, a celebração de missas por almas dos defuntos, a doutrina do purgatório, o batismo de menores de idade, a proibição do casamento dos seus sacerdotes, que está na origem de muitas dissoluções ligadas aos desejos da carne, e o beijo na mão ou no anel do Papa em sinal de submissão, o símbolo da cruz, que é uma adoração a Tamuz, o deus sol da Babilônia, o pagamento de indulgências e muitos outros dogmas do erro, como o da transubstanciação da hóstia e o da ascensão de Maria aos céus, o da infalibilidade papal, etc, etc. A lista é longa. E que o Espírito de Elohim Todo-Poderoso continue a abrir o nosso entendimento à força da sua palavra, a sua verdade libertadora, a Torá. Sim, só a sua verdade liberta. Aleluia.